Paz do Senhor, irmãs. Irmãs e irmãos, né? Peraí, por favor, que nós temos meninos aqui nesse auditório. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu quero agradecer a Kátia pelo convite. É muito bom estar aqui numa quinta-feira à tarde. Não é comum, porque eu trabalho na quinta-feira desde manhã até a noite, né? Então tem sido muito corrido esse tempo de pandemia. Os consultórios psicológicos e psiquiatras aumentaram bastante a demanda e a gente tem trabalhado muito. Mas, né, tem uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração ultimamente, que eu quero compartilhar com vocês essa tarde. Quero dividir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E vai ao encontro justamente desse convite, porque quando... acho que foi mês passado, que a Kátia me mandou mensagem: Andréia, você pode pregar? Eu já falei, prontamente, já falei assim, posso, eu só preciso aqui me organizar o dia certo para eu poder, então, cancelar a minha agenda para poder estar na igreja. E o que Deus tem falado com você, que você quer dividir essa tarde com a gente? Sobre exatamente isso que aconteceu, que é prioridades. Então, Deus tem falado muito ao meu coração sobre esse tema, e hoje eu quero ministrar, pedir muito para o Senhor. Falei, Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor quer falar? E foi tão interessante, porque a hora que eu comecei a estudar, e eu tenho o hábito, às vezes quando estou com tempo livre, já escutar uma palavra, o pouquinho que eu tenho, às vezes eu vou escutando, lavando louça, enfim, porque a gente precisa se alimentar sempre. E aí, eu coloquei numa ministração, e o tema não era prioridades. Aí, a pregadora foi ministrar e ela falou assim, gente, hoje eu quero falar sobre prioridades. Eu falei, isso é Deus falando, é Deus confirmando, que é realmente sobre prioridades. Então, eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos por estarmos aqui essa tarde. Nós te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor, desde a barriga da nossa mãe, o Senhor já contava os nossos dias. O Senhor sabia quais seriam, Senhor, os nossos dias, conhecia cada um deles. O Senhor sabia que estaríamos hoje, no dia 23 de setembro, essa tarde, na igreja, recebendo, ouvindo a Tua palavra, falando com os nossos irmãos, louvando ao Senhor. O Senhor já sabia de tudo, mas, ó Deus, o Senhor nos dá o livre-arbítrio para escolhermos aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, e por isso nós te agradecemos, porque nós estamos aqui esta tarde para te louvar, para te engrandecer e para colocar o Senhor Jesus sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Por isso nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, queridas. Queridos, gente, eu estou acostumada a falar com mulher, né? Então é hábito falar só queridas. Por favor, não se sintam aí ofendidos aí, tá bom? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Queria não, como diz meu sogro, dizia, né? Você queria ou você quer? Ele falava assim, você queria ou você quer? Aí eu quero, então fala, eu quero. A gente não esquece de certas coisas, né? Eu quero que vocês abram as suas Bíblias, por favor, em Lucas capítulo 10, verso 38. E nos diz assim, uma história tão conhecida por nós, né? Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-se na sua casa. Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então, se aproximou-se de Jesus e disse, o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir?
Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Eu queria que você agora falasse o seu nome, né? Nós estamos vendo aqui o versículo 42, né? Que Jesus fala assim: Marta, Marta. Você coloque o seu nome. Andréia, Andréia, Maria, Maria, Kátia, Kátia. Andréia, Andréia, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Glória a Deus. Eu acho tão interessante esse texto, porque a Bíblia relata que Jesus tinha amigos, né? Como nós temos amigos. Alguns mais chegados, alguns que a gente se hospeda na casa, alguns que a gente tem liberdade de ir até a casa comer, tomar café. Alguns amigos a gente tem até a coragem de se convidar, não é verdade? Tipo, olha, eu vou na sua casa tal dia, prepara o bolinho lá, que eu vou estar lá naquele dia para ir na sua casa, vou comer o seu bolo, às vezes pede até o bolo preferido, toma o café, a gente já faz o pacote completo. E Jesus também tinha esse tipo de relacionamento com Marta, Maria e Lázaro, que eram irmãos. Então, toda vez que Jesus subia, né, a Bíblia relata quando Jesus subia para Jerusalém, havia ali um povoado, onde eles moravam, esses amigos de Jesus, essa aldeia, essa pequena aldeia, e lá ele se hospedava na casa dos seus amigos, né? E essa passagem em especial, Jesus estava ali, com certeza ministrando ali naquela casa, com certeza também tinha outras pessoas ouvindo, estavam ali na casa também de Marta, Maria e Lázaro, ouvindo, porque Jesus estava ali. E onde Jesus passava, a Bíblia relata que as pessoas sempre acompanhavam ele, via sempre uma multidão atrás de Jesus, porque queria ouvir, queria ver milagres, queria saber quem era esse Jesus que operava milagres, que trazia aí o reino, queria trazer o reino de Deus estabelecido aqui nessa terra. E é interessante porque Marta, ela foi uma mulher hospitaleira. Por quê? O que é uma pessoa hospitaleira? Que recebe bem. E isso é ruim? Não, não é ruim, pelo contrário. É muito bom nós sermos hospitaleiros. A Bíblia diz, olha, seja bem hospitaleiro, porque pode ser que você até receba anjos. Olha que coisa mais incrível, mais gloriosa. A Bíblia nos dá tanta informação, sabe, queridos, porque às vezes a gente pensa assim, não, olha, ser hospitaleiro hoje em dia é muito cansativo, é muito pesaroso, dá trabalho, e dá trabalho mesmo, porque quando alguém vai na sua casa, o que você faz? Você arruma a casa, você procura dar o melhor para essa pessoa, você procura dar um bolo, fazer um café, fazer um chá, colocar umas bolachas, fazer aquela coisa. Toda vez que na minha casa, quando vai, hoje não, que a minha casa está tão pequena que eu falo, nem venha porque está muito pequenininho, enquanto eu não mudar, não quero nem que venha para eu receber bem. Mas assim, eu sempre quero arrumar tudo, quero deixar tudo arrumadinho, quero fazer algo, ou seja, hospitalidade é muito bom e era necessário que se arrumasse, que a gente receba bem as pessoas. E Marta estava fazendo esse papel, o papel de hospitaleira. Ela estava trabalhando e fazia uma coisa, talvez ela quisesse arrumar a sua casa, fazer alguma coisa para comer, fazer algo para beber. Só que Jesus estava ali e ele estava ministrando. E outras pessoas estavam ouvindo e Maria
assentou-se juntamente lá com eles e começou a ouvir aquilo que Jesus estava trazendo como ensinamento, como palavra. E Marta, como ela estava fazendo ali, provavelmente tudo sozinha, porque Maria estava ali, ali aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, Marta ficou brava. Ela ficou ali, talvez, como assim? Ninguém faz nada? E é tão interessante, porque Marta tinha uma liberdade com Jesus. Porque senão, ela não ia chegar até Jesus e falar assim para Jesus: Jesus, fala alguma coisa aí, dá uma bronca nela. Então, Marta, ela tinha liberdade com Jesus para chegar e, de repente, até atrapalhar ali a ministração e falar assim: ei, fala para minha irmã, dá um jeito, porque só eu vou servir, só eu. Olha quantas coisas eu tenho feito aqui, eu estou fazendo, e você não se importa que ela esteja aí sentada, ouvindo e eu trabalhando? Jesus, dá um jeito na minha irmã. E é tão impressionante, né, que quando, às vezes, nós não nos atentamos àquilo que Deus está requerendo de nós. E isso é uma percepção, é uma educação, às vezes até humana. Quantas vezes nós olhamos para o semblante do irmão, e às vezes a gente não percebe o que ele está necessitando, porque a gente não se atenta, não para pensar o que realmente ele está querendo. Às vezes a gente faz isso com o filho. Ai, toma isso aí. Quantos pais? Toma esse iPad, toma esse celular, toma essa boneca, toma essa coisa aqui para você se distrair um pouquinho, para eu ter um pouquinho de descanso, para eu fazer outras coisas. E de repente o filho quer outra coisa do pai. E ele fica lá. Talvez com o seu instrumento, mas não é isso que ele quer. E Marta não percebeu o que realmente Jesus queria que ela fizesse naquele momento. Mas Maria estava mais sensível, porque o seu coração estava inclinado em aprender, em ouvir, em estar mais perto, em estar ali atenta àquilo que Deus queria falar com ela. Mas Marta, por conta de tanto serviço, não se atentou a isso. Talvez o olhar de Jesus já transmitisse isso para ela, não fosse nem necessário ele dizer: Marta, Marta, tipo, acorda, mulher. O que eu quero é a presença, o que eu quero é que você se sente, o que eu quero é relacionamento com você. O que eu estou precisando agora, nesse momento, é que você se atente, que você sente no chão, que você olhe nos meus olhos, que você fale comigo, que você ouça a palavra. E às vezes nós estamos tão atarefadas, que a gente não dá conta daquilo que realmente Jesus está querendo de nós. E é interessante que na igreja, às vezes acontece isso. Às vezes a gente tem que se policiar até, porque muitas pessoas que têm cargos, né, muitos afazeres, né, bom, imagina nós, né, a família de pastor, o quanto que não tem coisas para se fazer. A gente não para um minuto, eu vejo o Paulo lá trabalhando muito, e às vezes a gente tem até que tomar um certo cuidado, se policiar, nesse sentido, porque às vezes a gente fica fazendo coisas, e a gente não separa esse tempo de relacionamento direto, individual, pessoal com o Senhor. Ou seja, às vezes a gente percebe, por exemplo, muitas pessoas, eu não sei se vocês já perceberam, muitas pessoas que às vezes têm um cargo na igreja e só vêm na igreja o dia que ela exerce esse cargo. Então, se eu for cantar, eu vou na igreja. Hoje não é minha escala, então não vou na igreja. Hoje é o dia de eu pregar, então eu vou na igreja. Hoje é o dia de não pregar, então não vou na igreja. E também não tem um relacionamento com Deus individual na sua casa.
Às vezes nós nos movemos por afazeres, nos movemos por aquilo que nosso ministério, mas nós não tiramos um tempo para aprender, para ouvir. E isso é tão importante, principalmente para quem se doa muito, porque você só vai dar aquilo que você tem. Você só vai dar aquilo que você tem. E uma pessoa que é egocêntrica, às vezes narcisista, egoísta, às vezes ela só não precisa de nada. Eu não preciso ouvir outra pessoa ministrando. Eu já sei tudo, eu já sou tão bom, sei a Bíblia inteira. Eu não tenho que ficar ouvindo, ou não tenho que sentar e ouvir outra pessoa adorando ao Senhor aqui. Às vezes, nós trocamos as coisas pelo relacionamento individual com o Senhor, por essa busca, por esse olhar, por esse Pai, o que o Senhor quer. Às vezes a gente precisa ficar um pouquinho quietinha na nossa casa com o Senhor, para deixar Deus falar no nosso coração. Hoje a gente ouve tantas coisas, tantas vozes, e a gente precisa de silêncio às vezes para realmente saber aquilo que Deus quer de nós. Aquilo que realmente é um direcionamento da vontade de Deus para as nossas vidas. Às vezes a gente tem tantas escolhas a serem feitas na vida e às vezes a gente não para um segundo para ouvir Deus falar, olha, é isso mesmo que o Senhor quer? Durante 6 anos, vou tomar uma aguinha aqui, gente. Durante 6 anos, nós estávamos tentando vender nossa casa. 6 anos. 6 anos, gente. Na imobiliária, com várias, enfim. E a venda não acontecia. Às vezes, a minha palavra era, nossa, por quê? Por quê? Mas continuávamos orando, sabendo que Deus tem sempre o dia melhor, a data melhor, um plano melhor. E depois de 6 anos entrou na pandemia, e aí eu até comentei com o Paulo, nossa, agora que o negócio vai ficar bravo. Pandemia, todo mundo aí com dificuldades, muita gente sendo mandada embora, enfim, agora a gente, né? Mas Deus se move no momento que Ele quer. Deus se move no sobrenatural. Deus não precisa de estatística para nos abençoar. Deus não precisa de um plano econômico maravilhoso para nos abençoar. Ele só precisa de uma palavra. É agora, é hoje que vai ser liberada a sua bênção. E às vezes nós não nos atentamos a isso, porque nós estamos voltados àquilo que é a condição financeira. Deixa eu ver quanto que está o dólar, deixa eu ver quanto que está a bolsa, deixa eu ver como que está o desemprego. E a gente olha para isso, para essas estatísticas, e a gente se assusta, e a gente diz, não tem como mais. Mas quando nós vivemos pela fé, quando nós vivemos buscando o reino de Deus em primeiro lugar, a Bíblia diz que as demais coisas serão acrescentadas. E você nem precisa ficar pedindo muito. Ai, sabe, eu quero. Teve momentos que eu falei, Senhor, chega, não vou pedir mais não, vou só agradecer. As minhas orações, há anos, faz uns 4, 5 anos, final de ano, quando a gente se ajoelha aqui na igreja, que a gente, aqueles pedidos, eu quero isso, sempre foi gratidão. Há uns 5 anos tem sido. Eu não vou fazer um pedido para 2022. Eu vou agradecer pelo aquilo que eu tenho, porque as demais coisas vão ser acrescentadas na minha vida, Senhor. Tu sabes que eu desejo. Claro que em outros momentos eu peço, Senhor, é do teu direcionamento, é isso mesmo que o Senhor quer.
Mas no tempo certo as coisas abrem quando a gente realmente busca o Senhor em primeiro lugar, a vontade dEle nas nossas vidas. E a gente precisa estar atento a esse chamado. Olha, Maria, olha, Marta, você está ansiosa, você está fadigada com muitas coisas. Relaxa. Relaxa, uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte. Qual era a parte? A parte de buscar, a parte de ouvir, a parte de ter relacionamento com o Senhor. É isso que Maria estava buscando. Independente das circunstâncias. Tem momentos que a gente precisa do bolinho, sim, do café e etc. Mas aquele momento era o momento de receber a palavra, de receber outro alimento, um alimento espiritual. E às vezes nós nos preocupamos tanto com coisas materiais. Porque nós estamos às vezes muito fixados a esse plano terreno. Mas a palavra do Senhor, ela não é. A palavra do Senhor, ela é sobrenatural, ela é dos céus. Ela é dos céus. É os céus que nos gerencia quando nós somos seus filhos. Então não depende de crise econômica para Deus me abençoar. Não depende. Eu preciso ter o melhor presidente do mundo. Olha, que nós tenhamos, em nome de Jesus. Mas não é isso. Não é isso. Nós somos seres espirituais e Deus nos abençoa na ordem espiritual. Através da nossa fé, através da nossa busca. Marta estava misturando o prioritário com o secundário. Marta estava perdendo tempo com as coisas que não eram tão relevantes. Marta não compreendia que Cristo veio para servir e não para ser servido, porque Jesus falava isso. Ele veio para servir, Ele veio para dar a vida para nós. E às vezes a gente se preocupa com tantos detalhes, né? Eu preciso disso, para depois eu servir a Deus. Para depois eu estar pronta a adorar a Deus. As circunstâncias precisam estar favoráveis para eu adorar a Deus. E não é isso que a Bíblia nos diz. Vem e adore. Vem e busque o Senhor, porque as demais coisas vão ser acrescentadas. Marta não percebia que Jesus tinha mais interesse na sua pessoa do que no seu serviço. Às vezes a gente acha, olha, para Deus me amar, para Deus se relacionar comigo de uma forma tremenda, eu preciso dar a Deus alguma coisa muito boa, a minha voz linda, o meu serviço de professor, né? O meu serviço de... Então a gente começa a fazer algumas coisas assim, é isso que Deus quer da gente? Sim, é lógico, a gente vai frutificar. Mas não, primeiro Deus quer o seu relacionamento com Ele. Primeiro Deus quer que você se comprometa com Ele, que você o busque, que você o adore, para depois você servi-lo. Tem muita gente que não tem relacionamento e às vezes quer servir a Deus e acaba adoecendo as pessoas à sua volta. Quando nós estamos doentes, faltando o alimento espiritual, faltando essa palavra do Senhor em nossas vidas, às vezes a gente encontra com alguém e não tem nada para dar. E cristãos, ter um comprometimento, sermos cristãos é termos um comprometimento com Deus, não é simplesmente vir à igreja. Quando a gente vem para a igreja, não é porque eu sou cristão porque eu estou sentado no banco da igreja ou porque eu estou servindo, não. O ser cristão é muito mais do que isso. É aceitar o sacrifício de Jesus e o servir, o amar, se relacionar com Ele o tempo todo. O tempo que passamos com Jesus é sempre muito bem empregado. Então a gente precisa organizar a nossa vida de tal forma que aprender de Cristo
seja o mais importante para nós. Em Colossenses capítulo 1, verso 17 e 18, diz assim: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Ou seja, antes de todas as coisas, o Senhor já era Deus. Ele é antes de tudo, antes do meu serviço, antes do meu conhecimento, antes da minha aparência, antes da minha família. Ele já é desde o princípio. Ele que é a cabeça da igreja, Ele que é a cabeça do corpo. Então, Ele mantém todas as coisas funcionando nesse universo. Deus precisa ser, então, o principal nas nossas vidas. Antes da nossa família, antes do nosso trabalho, antes da igreja, antes de outras coisas, Deus precisa se revelar a nós. Eu quero destacar aqui algumas coisas que nos tiram um pouco desse lugar de prioridade. E uma delas é o dinheiro. Em Mateus 6 diz assim: Mateus 6,19, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Gente, é claro que todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa trabalhar para poder viver. Não é que você não pode ter dinheiro, não é isso. Você precisa de dinheiro até para sobreviver. Mas essa atenção que Mateus fala aqui, esse lugar, não acumulem, é o lugar também do nosso coração. Por quê? Hoje a gente tem visto que para a pessoa, ela se julga com sucesso quando ela tem muito dinheiro, quando ela tem uma casa gigante, quando ela tem um bom carro, aí sim é uma pessoa próspera. E na palavra do Senhor, a gente vai justamente assim, ao contrário, no sentido assim, ser alguém próspero é ser alguém com o coração no Senhor. Ser alguém próspero é ter uma família abençoada, é ter filhos próximos, é ter um bom emprego, é satisfazer as suas necessidades humanas, fisiológicas que você tem. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Então, a gente não vai sair desse mundo com alguma coisa. Na verdade, quando a gente morrer, a gente vai levar só a nossa roupa do corpo, né? Que dizem que até a dentadura tira, né? Quando você tem dentadura, até a dentadura sai. A gente não vai levar dinheiro no bolso, porque é alguém que vai te vestir. Não vai colocar dinheiro no seu bolso. Não vai. Então, assim, qual é o lugar, né, que nós temos colocado o dinheiro que é importante? É importante termos. Mas será que é a prioridade da nossa vida? Tem sido a prioridade da nossa vida? Conhecimento. Muitas pessoas, quando entram na faculdade, eu não sei se vocês já têm esse conhecimento ou já conheceram alguém que entraram na faculdade, jovens, e quando entraram na faculdade, saíram da igreja. Saíram, eu nem falo assim só sair da igreja, gente, é sair dos pés do Senhor, sair da comunhão do Senhor. Porque está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tomou Deus louca a sabedoria desse mundo, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ou seja,
muitas pessoas têm buscado esse conhecimento que também é bom, gente. É bom a gente fazer faculdade, é bom a gente fazer curso, é bom a gente ser inteligente, claro, é muito bom, é importante. Mas muitas pessoas que às vezes só buscam isso, acabam muito questionando a onipotência e onipresença e onisciência de Deus. Parece que quanto mais conhecimento, mais se afastam da fé, de acreditar realmente que Deus ali existe e tem um plano maior e precisa ser adorado. Esse conhecimento, ele acaba, muitas vezes, para muitas pessoas, afastando. Eu tinha um professor na faculdade, que ele era, no mínimo, interessante. E ele falava assim, olha, ele dava uma aula muito boa, né, todo mundo gostava da aula dele, mas quando algum aluno levantava a mão, professor, porque psicologia é teoria, é baseado em teorias. Então, tem vários autores, várias teorias. Algumas você absorve, outras você começa a refletir e falar, acho que não, né? Começa a ter sua própria, através da sua própria conhecimento, às vezes, principalmente dentro de uma faculdade, você quer questionar, você quer entender melhor. E eu lembro que quando as pessoas levantavam a mão e falavam assim, professor, eu não concordo com esse autor. E uma vez, ele ficava muito irritado, muito irritado. Uma vez ele falou assim, você não está aqui para concordar ou discordar, você está aqui para ouvir e cala a boca. Aí eu olhei e falei, pai amado, a que ponto chega uma pessoa doutora em psicologia política, das ciências, com uma falta de educação e com uma falta de zelo pelos seus próprios alunos. Antigamente não se precisava tanto de um diploma universitário, né? Hoje as pessoas, quando têm muito conhecimento, elas começam a questionar muito a existência do Senhor. Às vezes esquecem que Jesus falou, quando vocês têm que ser como uma criança. Venham a mim como uma criança. E o que a criança faz? Ela simplesmente acredita. Ela acredita. Se eu ensino os meus filhos que Jesus, Ele cura, eles simplesmente acreditam que Jesus cura. Quando meus filhos eram pequenos, não foram poucas as vezes em que eles vieram orar por mim. E principalmente o Gabriel. Ele era do repleplé, sabe? E aí ele falava assim para mim, mãe, eu já orei, não reclama mais, já está curada. E eu, assim, amém, não vou reclamar mais. Não, a fé dele era isso, era pronto. Você está com dor de cabeça? Vou orar e vai passar, acabou. Olha, mas imagina que Deus fez isso, imagina que Deus pode fazer isso, imagina questionar a trindade do Senhor. Por que eu estou passando essa dificuldade na minha vida? Imagina, se Deus existe, por que eu passo essas dificuldades? Não, as crianças simplesmente acreditam. Por isso que Jesus vem, deixa vir as minhas criancinhas. Porque delas é o reino dos céus, porque eles creem, não com o seu intelecto, mas com o seu coração, com a sua alma, com o seu espírito. E é isso que Deus nos chama, a acreditar, a ter fé, através da nossa alma e do nosso espírito, do nosso coração, vamos dizer assim. É isso, não só pelas coisas que nós vemos. E voltando ao meu testemunho, 6 anos, tentando vender minha casa. E nessa pandemia, sim, apareceu um comprador e eu vendi minha casa. E sabe, queridos e queridas, é justamente isso. Nós não podemos nos mover por aquilo que nós vemos, nós precisamos nos mover por aquilo que nós acreditamos. Jó dizia assim, porque eu sei que o meu Redentor
vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó foi um cara que sofreu muito, foi um homem que sofreu demais, que perdeu filhos, perdeu bens, perdeu tudo. E mesmo assim, ele sabia em que ele cria. Ele sabia, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora é de contigo andar. E eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Está tudo bem na sua vida? Está nada, está tudo ruim. Mas ele tinha como prioridade acreditar num Deus que vive. Num Deus que se levantaria sobre a terra, sobre os seus problemas, sobre as suas questões, restauraria a sua parte familiar, restauraria a sua parte financeira, restauraria os seus amigos, porque é isso que Deus faz, queridos. Deus restaura, Deus faz tudo novo, mas para isso nós precisamos crer que Ele vive, Ele não está morto, Ele vive e continua atuando em nossos corações, em nossas vidas. Quanto mais sabedoria dos céus eu tiver, mais humilde eu sou. Eu li esse versículo e eu fiquei meditando muito, sabe, queridos? Porque ultimamente a única coisa que eu tenho pedido, orado pelos outros, ai, Senhor, dá sabedoria, dá sabedoria, dá sabedoria, Pai, eu preciso de sabedoria, eu preciso de sabedoria. E esse versículo, quero que você leia Tiago capítulo 3, verso 13 até o 16. Diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, entre aspas, que está aqui, não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Se eu peço ao Senhor sabedoria dos céus, junto com a sabedoria vai vir humildade. Não vai vir egoísmo, não vai vir inveja. Eu não vou querer o lugar do outro, eu não vou ter inveja do que o outro tem, eu não vou ter amargura no meu coração porque eu não conquistei uma coisa e o outro conquistou. A sabedoria dos céus vem acompanhada de humildade. Eu achei maravilhoso esse versículo, acho que eu nunca me atentei a ele. Sabe por quê? Sabe o que a sociedade te fala? Que você tem que ser melhor que o outro, sempre. Se você trabalha, você tem que ser, qual o seu plano de carreira? Você tem que subir, você tem que subir, você tem que estar sempre ali, em cima. Você toca uma coisa, você tem que tocar melhor do que o Weber, senão não vai rolar. Por quê? Porque de repente eu já dou uma empurrada no Weber e eu dou uma tocada aqui. Eu quero esse lugar. Não, eu quero o outro lugar. Eu quero fazer aquilo que a irmãzinha está fazendo. Então, a palavra de Deus fala assim, não. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus. Ela é demoníaca, é pesado até. É pesado. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão, há espécie de males. A minha sabedoria precisa vir do Senhor. Eu preciso entender qual o lugar que Deus me entregou. Eu preciso entender que sempre vai ter gente melhor do que eu. E aceite isso. Sempre vai ter gente melhor que você. Sempre vai ter. Sempre vai ter gente, talvez, que não seja tão boa. Vai, mas vai ter sempre gente melhor.
Quanto mais sabedoria, mais humilde eu sou. Então, disputa, né? Competição, desrespeito, insubmissão, isso não vem dos céus. Isso não vem dos céus, queridos. Às vezes a gente vê, né, notícia, ou um desembargador, o juiz não quis colocar a máscara no lugar lá para entrar, fez maior confusão, desrespeitou e etc. Ele tem sabedoria? Ele tem uma sabedoria mundana, que vem do homem, um conhecimento adquirido pelo homem, como todos nós temos. Mas ele tem uma sabedoria dos céus, de misericórdia, de humildade, pelo cargo que ele emprega? Não. Por isso que não aceita alguém falar, põe a máscara, faça isso, olha, agora você tem que se sentar, agora você tem que se levantar. Sabe, queridos, às vezes a gente se enche de outras coisas, né, prioritárias. E aí a gente vai falar sobre algo muito importante também, que é a nossa família. A gente precisa entender que a nossa família é algo do Senhor, é algo dado pelo Senhor. Ela precisa vir em segundo lugar. Então, na minha perspectiva, tá? Ela precisa vir em segundo lugar das nossas vidas. Depois do Senhor precisa vir a nossa família. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente as mães, principalmente as avós, da gente não fazer da nossa família um ídolo. Nossa, como assim, Andréia? Às vezes, muita gente faz do trabalho o seu ídolo. Idolatra o seu trabalho, idolatra o seu conhecimento, idolatra o seu dinheiro, idolatra a posição que ocupa. Ah, eu sou isso. Então, dá licença, você não fez nada, você não fez faculdade, você não sabe de nada, você é um Zé Ninguém. Como a gente tem ouvido tantas e tantas vezes em televisão, as pessoas se posicionarem dessa forma. Mas às vezes não precisa de tanto. Às vezes a gente coloca o nosso marido, ou às vezes a gente coloca os nossos filhos, os nossos netos, em primeiro lugar de tudo, em primeiro lugar de Deus. Ai, não vou na igreja, tá? Não vou buscar o Senhor por causa disso, porque eu tenho que ficar aqui, porque eu tenho que... Né? Fora a prudência, tá, gente? Que a gente precisa também ter prudência, obviamente. Mas, às vezes, nessa pandemia, eu atendi alguns lutos já, né? E, gente, como é interessante, às vezes, como a gente percebe o quanto que, às vezes, a gente coloca o sentido da nossa vida no outro. E o quanto que essa pandemia veio massacrar isso de nós. Porque muitas pessoas perderam entes queridos e, consequentemente, perderam o sentido da vida. Por isso, o número alto de depressão, ansiedade, até porque medo de perder alguém tão precioso. E sabe, o que Deus nos chama é amá-lo em primeiro lugar, mas não fazer das pessoas o sentido das nossas vidas. Às vezes é romântico ouvir isso no filme, não sei o quê. Ai, você é o sentido da minha vida. Só que não é isso que Deus quer das nossas vidas. Deus quer que nós amemos os nossos filhos, nosso marido, nossa mãe, nosso pai, mas Ele não quer que coloque no nosso coração como o sentido da vida. Porque um dia ele pode ir embora. Um dia pode não estar mais aqui. E você vai sucumbir. Você não vai conseguir achar mais um norte, como muitas pessoas falam isso para mim. Não estou encontrando sentido, não estou encontrando norte, não estou encontrando alegria, porque isso se foi, porque essa pessoa que eu amava tanto se foi. E a plenitude de Deus é que a gente busque a Ele em primeiro lugar. Que a gente seja cheio da presença dEle, porque o dia que me faltar algum dos meus amados, daqueles que eu amo, eu não vou perder o sentido da vida, porque o meu sentido da vida está no Senhor. Está no Senhor.
Eu preciso prosseguir, eu preciso continuar trabalhando, eu preciso continuar vivendo, eu preciso continuar servindo a Deus. Então, meu sentido de vida precisa estar no Senhor. A minha prioridade precisa ser o Senhor. E às vezes nós colocamos na nossa família, dos nossos filhos, essa idolatria. Chega a ser uma idolatria. Não, essa pessoa é o ar que eu respiro. Onde que você investe mais o seu tempo, essa será a coisa mais importante para você. Onde você investe mais o seu tempo, essa será a coisa mais importante para você. Onde você, querido e querida, tem investido o seu tempo? Às vezes a gente precisa fazer uma reflexão nas nossas vidas. Onde mais eu tenho investido o meu tempo? Será que é só ficar ali com a minha família? Será que é só no meu trabalho? Será que é só em ganhar dinheiro? Será que é só em buscar conhecimento? Será que é só na internet, nas redes sociais? Que muita gente tem também se perdido muito seu tempo ali, perdido o tempo que você tem com a sua família, por conta de rede social, por conta de internet. A prioridade, aquilo que, às vezes, uma reflexão é justamente saber assim, onde eu invisto mais o meu tempo? É claro que nós temos que trabalhar, temos que comer, temos que fazer muitas coisas. Mas onde que eu estou investindo mais o meu tempo de busca com Deus? E sabe, talvez você precise separar um tempo dessa busca com o Senhor, individual, sem ser aqui na igreja, sem ser coletivo. Você precisa separar um tempo de relacionamento com Deus, de fazer como Maria, senta ali e ouve, e escreve. Olha, Deus falou isso comigo hoje. Eu tenho ouvido a palavra de Deus, ao invés de ficar escutando baboseira na internet ou na televisão mesmo. A gente precisa saber distribuir o nosso tempo, gerenciar o nosso tempo. Por isso que eu falei, eu vou pregar. Eu não consigo vir todas as quintas, mas eu vou pregar, eu vou ministrar. Eu precisei cancelar pacientes? Precisei. Eu perdi dinheiro? Não perdi não, gente. Porque não vai me fazer falta. Sabe por quê? Porque Deus jamais permitiria que esse dinheiro me fizesse falta. Porque eu estou buscando a Ele em primeiro lugar. É o primeiro lugar da sua vida. Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas. Sabe, Heber, nunca vai faltar. E Deus está falando isso comigo porque Ele falou agora, então eu vou falar. Nunca vai faltar. Porque Deus contempla o seu coração. Deus contempla o seu comportamento, as suas atitudes. Deus contempla aquilo que você vive para Ele. Então vai faltar? Não vai faltar. E isso eu libero uma palavra profética sobre todas, querida. Não vai faltar. Não vai faltar o azeite na sua botija. Não vai faltar alimento no seu armário. Não vai faltar. Quando você se dispõe a buscá-lo em primeiro lugar da sua vida, Ele é o centro de todas as coisas. Não vai faltar. Por quê? Porque buscai primeiro e depois as demais coisas vão ser acrescentadas. Se você busca busca um relacionamento com Deus, o dia que você ficar viúva, o dia que você se tornar, ou o dia que eu não tiver mais os seus filhos, ou o dia que você perder seu carro, ou perder seu emprego, você vai continuar em plenitude de vida, porque Deus vai tratar com o seu coração.
É isso que acontece quando nós buscamos a Deus em espírito e em verdade, de todo o nosso coração, de todo o nosso coração. Então eu não posso fazer com que outras coisas estejam no primeiro lugar. Maria escolheu o primeiro lugar. A presença de Deus. Tem a música de vocês, eu nunca ouvi, foi ótima, maravilhosa. Eu não estou buscando por aquilo que Ele vai me dar, ou por aquilo que Ele tem. Eu estou buscando a sua presença. É isso mesmo, combinou. Combinou com aquilo que eu trouxe. Eu vou buscar a Deus pela presença dEle, por aquilo que Ele significa na minha vida. Sabe por quê? Porque Ele já fez lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele já morreu, Ele já entregou o seu filho, o seu único filho. Quem entregaria seu filho? Eu não entregaria, para morrer por outro. Ele entregou o seu único filho por mim e por você. Ele já fez. E Ele continua trazendo a paz, a alegria, a prosperidade na nossa vida. Então, querida, eu vou terminar aqui com um versículo de Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor de todo o coração. Saiba que, se você escolher Ele em primeiro lugar da sua vida, Ele vai endireitar as suas veredas, vai endireitar os seus caminhos, Ele vai endireitar aquilo que precisa ser consertado. Ele vai cuidar da sua família, Ele vai cuidar dos seus bens, Ele vai cuidar para que nada falte. Talvez você não seja a pessoa mais rica do mundo, mas não vai te faltar. E no tempo certo virá. Minha casa demorou 6 anos para ser vendida. E a gente continuava lá. O tempo de Deus sempre é o melhor. Sempre. Aí vem, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aonde eu vou comprar? Aí é busca o tempo todo por um direcionamento do Senhor. Então, os próximos passos também precisam ser passos onde eu preciso buscar a presença do Senhor. E eu só posso fazer isso quando eu busco a sua presença o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Como assim? O tempo todo. Você pode lavar, cozinhar, você pode fazer seu bolo, você pode trabalhar e pedir orientação ao Senhor. Eu já falei isso muitas vezes. Às vezes quando eu estou em atendimento, quando eu sento ali para atender, chamo o próximo paciente, eu fico, Senhor, me dá sabedoria para olhar a necessidade dessa pessoa que está aqui à minha frente, poder corresponder e poder ajudá-la e poder ali estar abençoando essa pessoa. E é uma sabedoria que eu peço dos céus, não com julgamento, sabe, gente? Não é assim, nossa, quantos problemas, nossa, que vida, por que você está fazendo isso, rapaz? Oxi, não. É de uma pessoa que está precisando ali ser acolhida. E é isso que Jesus quer de nós, que nós tenhamos tanta intimidade com Ele que a gente decifre o que Ele quer de nós. Quando a gente se torna íntimo de alguém, a gente sabe, a gente conhece os gostos. Eu vou comprar isso aqui parece com ela, não é isso que a gente faz? Parece com ela isso aqui, vou comprar porque parece com ela. Por quê? A gente tem intimidade, a gente tem conhecimento. Às vezes um amigo, você olha assim, ele já sabe o que você está pensando. Quando Jesus olhar para você, Ele já sabe o que você está pensando, mas Ele quer que você também saiba o que Ele está pensando a respeito de você e a respeito das tuas coisas. Ele quer isso. Ele quer que você entregue o primeiro lugar para Ele. Você pode se colocar em pé?
Queridas, obrigada, viu, pela paciência, pelo amor. Eu queria só que você fechasse seus olhos agora e pudesse fazer uma sondada no seu coração. Olhar bem para o seu coração e falar: Senhor, o que eu preciso colocar em outro lugar na minha vida? Talvez segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, que eu tenho tomado o teu lugar. Senhor, fala comigo, eu quero te conhecer com o olhar. Eu quero conhecer seus pensamentos sobre mim, sobre a minha vida, sobre aquilo que eu devo fazer, como agir. Eu quero reconhecer que o Senhor prefere mais ter intimidade comigo, ter relacionamento, sentar no chão ou me ajoelhar diante de Ti, para que o Senhor fale coisas comigo, que o Senhor me cure, que o Senhor me transforme, que o Senhor me renove. É isso que eu preciso, ó Deus. Eu sei que nada vai fazer, eu vou sentir falta quando eu colocar a Tua presença em primeiro lugar. E é isso que nós queremos nessa tarde, reconhecermos que Tu és soberano, que Tu és digno, que Tu és um Pai de amor, que Tu és um Deus que conhece o nosso coração. E é isso que nós queremos Te dar. Todo o nosso coração, toda a nossa atenção, toda a nossa atenção, toda a nossa atenção é para Ti, ó Deus. Tudo que fizermos, nós queremos ter direcionamento dos céus. Nós não queremos ser guiados pela sabedoria humana, mundana, de competição, de inveja, de amargura, mas nós queremos ser direcionados pela sabedoria dos céus, que vem acompanhada de humildade. Tudo que eu sei é que eu preciso da Tua presença, Senhor. Eu não sou nada, absolutamente nada sem a Tua presença, Deus. Então, ó Senhor, fala, Senhor, no nosso coração. Fala em cada coração. Preencha, Senhor, a cada lacuna, a cada espaço, a cada falta, a cada necessidade, Senhor. Contempla o coração dos Teus filhos, Senhor. Nós Te louvamos por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém.